O tanque de guerra Mark I faz parte de uma família de veículos que, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, viria a revolucionar a guerra e, em determinadas condições, ter influência decisiva nas batalhas terrestres. A utilização do Mark I, ainda bem rudimentar, representou uma reviravolta nas técnicas de guerra, deixando para trás a guerra de trincheiras, onde era perigoso demais para sair. Com isso, veio os ataques com mais frequência e permanentes, com os militares protegidos no interior dos tanques. Em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, ela rapidamente evoluiu de uma guerra de movimento para um confronto estacionário, baseado em extensas linhas de fortificações praticamente impermeáveis ao avanço da infantaria. As táticas utilizadas correspondem às mesmas durante as guerras napoleônicas, com uma preparação de artilharia destinada a destruir as linhas inimigas, e depois com o avanço da infantaria para aproveitar a desorganização gerada pelo bombardeamento. No entanto, na Primeira Guerra, essa tática falhou pelo avanço dos desenvolvimentos das armas modernas e dos materiais de construção. Muitas das construções defensivas alemãs utilizaram o concreto para reforçar os abrigos contra a preparação de artilharia, e as novas armas, especialmente a metralhadora, colocadas em ninhos estrategicamente posicionadas, permitiam resistir ao bombardeamento de artilharia e posteriormente interromper o avanço da infantaria inimiga com facilidade. Os blindados existentes na época baseavam-se em veículos sobre rodas, os quais não tinham possibilidade de atravessar os enlameados terrenos do norte da França e muito menos as trincheiras. O tanque Mark I foi o primeiro tanque operacional do exército britânico e do mundo. Foi baseado no projeto Little Willie. Little Willie, também conhecida como Máquina Lincoln número 1, foi testada e modificada, e as melhorias foram levadas em conta para o desenvolvimento do Mark I e seu protótipo, denominado Big Willie, ou Mãe, como era chamado. Em dezembro de 1915, o protótipo final estava pronto para os seus primeiros testes, que ocorreram em abril de 1916. Entretanto, o Tank Supply Committee sucedeu o Land Ship Committee sob a presidência de Albert Stern. Outros membros incluíam Ernest Swinton, o chefe do comitê, e o general Douglas Haig, que atuou como oficial de ligação. Hugh Ellis, que mais tarde se tornaria o comandante da força de tanques na França. Os julgamentos decorreram numa impressionante reconstrução dos campos de batalha com trincheiras, parapeitos, crateras e arame farpado, e impressionaram todos os oficiais, exceto o secretário de guerra Lord Kitchener. Apesar disso, foi garantida uma encomenda de 150 tanques em 2 lotes, sendo uma encomenda emitida em 12 de fevereiro de 1916 e outra em 23 de abril. O Mark I foi elaborado para abranger todas as lições aprendidas nos testes de Little Willie em 1915, sem torre, dando um centro de gravidade baixo, armamento montado nas laterais, casco parafusado feito de painéis de caldeira, trilhos recém-projetados herdados do Little Willie e um casco grande e facilmente reconhecível. Enquanto a Grã-Bretanha aprendia o difícil ofício de atravessar terrenos cheios de crateras e lamacentos com a anterior máquina Lincoln, foi adotada uma solução radical que se revelou adequada à tarefa. Na verdade, uma pista deste tamanho permitia abrir as maiores trincheiras conhecidas da época, atravessar crateras, enquanto o recesso frontal de 3 metros permitia ao veículo escalar quase qualquer obstáculo. Mas, além de pesadas, essas pistas cheias causaram um problema de segurança para os tripulantes, que podiam ficar presos nelas e serem arrastados para baixo do tanque. Também limitou a capacidade de armazenar qualquer coisa no topo, exceto uma parte estreita do casco central. A visibilidade foi aperfeiçoada e muito espaço foi perdido ao abarrotar todos os rolos de retorno. Era um pesadelo para qualquer engenheiro e também para a equipe de manutenção. A propulsão contava com um motor a gasolina de 6 cilindros na parte traseira do casco, sem compartimentação devido ao túnel de sistema de transmissão que passava pelo tanque. Além disso, o motor teve que forçar bastante para transportar as 28 toneladas de aço com seus apenas 150 cavalos de potência, junto com o peso da lama que ficava presa no tanque. As avarias eram comuns e arruinaram a fase inicial do ataque, diminuindo em grande parte o número de tanques que tiveram a sorte de entrar na terra de ninguém e chegar ao destino. Além disso,
O fato de um motor não estar separado do compartimento de combate revelou-se prejudicial para a tripulação, que adoeceu rapidamente, mas essa característica permaneceu inalterada até 1918. O Estado-Maior também não viu essa doença como uma limitação, dada a distância relativamente curta que teve que ser cruzada entre trincheiras opostas. Um aspecto de mobilidade que foi incorporado ao projeto era partes removíveis, permitindo que o tanque fosse mais estreito e facilitando o transporte ferroviário. A equipe era composta por 8 homens, dos quais 2 eram motoristas e os outros 2 controlavam as marchas de cada pista. Este sistema precisava de uma coordenação perfeita, o que era difícil devido ao ruído interno e aos capacetes protetores de couro que utilizavam. Os outros 4 tripulantes operavam os canhões de 6 libras e as metralhadoras. 50% dos Mark I estavam armados com 2 canhões e 3 metralhadoras, chamados de machos, e a outra metade eram fêmeas, armadas com 5 metralhadoras. Os tanques eram grandes, pesando 28 toneladas, com casco de 8 metros de comprimento e comprimento total de quase 10 metros com a roda traseira adicional, que era outra característica mantida do Little Willie. A primeira encomenda, de 100, foi aumentada para 150 em abril de 1916, atuando como uma pré-série para futuras produções em massa. Os primeiros ficaram prontos às pressas e implantados em agosto, bem a tempo para a ofensiva do Somme. Do final de 1917 até 1918, alguns dos sobreviventes foram convertidos em tanques de sinalização com uma grande antena na base da cabine do motorista, participando da Batalha de Cambrai. Outros foram convertidos em tanques de abastecimento. Seu primeiro uso operacional foi em setembro, mas essa primeira tentativa foi quase um desastre. A maioria dos tanques quebrou no caminho, outros atolaram na lama. No entanto, apesar da falta de formações das suas tripulações, alguns conseguiram atingir o objetivo designado. Apenas 59 fizeram parte deste ataque, a maioria deles sendo posteriormente capturados pelos alemães. As primeiras edições chegaram rapidamente ao Ministério da Guerra. No entanto, quando eles apareciam através do nevoeiro, tiveram um efeito psicológico estranho nas tropas alemãs, que fugiram das trincheiras deixando as metralhadoras. O rugido distante e o barulho dos trilhos, e mais tarde as massas lentas emergindo da neblina, que ainda não se assemelhavam a nada construído antes, foram suficientes para afugentar os alemães. Mas a sua capacidade de receber e responder ao fogo foi forçada pelo fato de os alemães terem sido apanhados completamente inconscientes de sua existência. O barulho, o cheiro e a temperatura, que chegava a quase 50 graus Celsius, eram simplesmente insuportáveis. Houve poderosas emanações de monóxido de carbono, combustíveis e vapores de óleo, todas agravadas pela má ventilação. As tripulações muitas vezes abriam a porta estreita situada logo atrás, na tentativa de entrar um pouco de ar fresco. Com um treinamento deficiente e quase nenhuma comunicação interna, a direção era extremamente difícil, resultando em estresse mecânico excessivo, causando muitas perdas. Outro fator foi o motor a gasolina, que ficava sobrecarregado pelo peso do casco e também pela lama que era pesada e típica da região. A coordenação entre os tanques também se mostrou inadequada, teoricamente por utilizar um conjunto de leques, bandeiras, lâmpadas, semáforos e outros dispositivos inspirados na prática naval. Não havia rádio a bordo. Em vez disso, os pombos foram usados para relatar posições e status à sede geral. A segurança da tripulação também era um problema dentro do tanque. Se as placas de 8 mm fossem à prova de balas, cada impacto produzia mini estilhaços dentro do casco, ferindo qualquer pessoa dentro dele. Após os primeiros relatos, grossas jaquetas e capacetes de couro foram fornecidos às tripulações. Apesar de sua importância histórica, que já se percebia em 1916, apenas um tanque macho sobreviveu. O tanque de combate mais antigo do mundo está em exibição no Museu de Tanques de Bovington. O seu número é o 705. Mas tanto sua verdadeira identidade quanto sua história durante a guerra permanecem um mistério. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!